Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui para mostrar um pouco da plataforma Meu Gestor de Banca, que tem dado o que falar aí na internet, porque ela te ajuda a gerenciar toda a sua banca esportiva e obviamente controlar como que estão suas apostas, se você está ganhando, se você está perdendo e se aquele seu tipo você tem te feito ganhar dinheiro. Então eu vou mostrar um pouco da tela aqui do computador e obviamente manusear ela aqui para vocês, para ver como é fácil de usar e fácil de controlar todas as suas entradas e apostas esportivas. Bom, o primeiro de tudo é o seguinte, uma vez que você fizer o seu cadastro, você cai nessa tela aqui, no dashboard, né? Você tem ali o teste grátis, são 7 dias grátis para você testar, que já dá para você fazer muita coisa aqui. Então a primeira coisa que eu faço quando eu conecto nessa plataforma é o seguinte, venho aqui em casa de apostas e adiciono minha casa de aposta. Basicamente eu só clico aqui em adicionar, coloco qual que é a minha casa de aposta aqui que eu vou usar, né? Deixa eu colocar aqui uma Sporting Bet, por exemplo. Digamos que eu tenho um saldo inicial aqui 0, eu posso adicionar ela assim mesmo, adicionar uma imagem, alguma coisa assim. E a primeira coisa que eu faço é, ou eu coloco como saldo inicial 0 e registro um depósito, ou por exemplo, eu já posso colocar, no momento que eu adicionar ela, o saldo que eu tenho naquela casa. Mas para ficar legal, para registrar mesmo as entradas, eu coloco normalmente como zerado, e venho aqui na casa de aposta que eu acabei de adicionar e deposito um dinheiro, né? Simulo exatamente aquele depósito. Então eu vou pôr aqui R$100. Uma vez que eu registro isso, legal, porque aí eu vou conseguir controlar e eu vou mostrar para vocês um pouquinho lá no dashboard. Outra coisa que você pode fazer antes de começar a apostar é você vir aqui em Meu Tipster e adicionar um tipster que você usa. Porém aqui você pode usar também uma outra estratégia. Imagina que você tenha uma banca ou uma casa que você só usa odds altas. Então você pode colocar aqui também, odds altas, ia colocar uma observação, aqui controlo as odds altas na casa de aposta Sporting Bet, por exemplo, que eu acabei de adicionar. Então ela pode servir pelo menos para você controlar como estão suas odds altas, beleza? Então essa é a primeira coisa que eu faço no momento que eu crio o meu cadastro aqui. Voltando aqui para o dashboard, uma vez que eu tenho ela cadastrada, eu vou mostrar um pouquinho do que aparece aqui pra gente, né? Então, primeiro de tudo, um saldo consolidado de todas as minhas casas de apostas, né? Todas as casas que eu controlo que eu tenho alguma banca. Então, uma vez que eu clicar aqui, ele já mostra todas elas, incluindo a Sporting Bet que eu acabei de adicionar, né? Aqui eu tenho o meu lucro do mês, sempre do mês vigente. Então, aqui nesse caso está mostrando o meu lucro de R$88, mas ele vai mostrar sempre o seu lucro do mês. E minha taxa de acerto. Então, quantas entradas eu tive e quantas delas eu acertei. Então, ele já traz aqui para mim também. Descendo um pouco mais aqui, ele tem já a análise financeira. Então, aqui basicamente eu já consigo ver muita coisa importante para o meu controle. Primeiro de tudo, minhas apostas. Aqui ele vai trazer o resultado líquido de lucro ou perda daquele dia ou daquela semana que você está controlando, né? Então aqui ele traz os últimos 7 dias, tive um lucro legal durante esses 7 dias. Se eu quiser ver desde o início, ele já me mostra, né? Então, teve um dia aqui que eu terminei negativo, depois recuperei, fiquei no altos e baixos, parei um pouco aqui, fiquei numa trocação, e aí depois traz aqui quais são os meus lucros, e eu posso buscar aqui por 30 dias, 15 dias, 7 dias e por aí vai. Aqui também o que a gente traz? Os acertos. Então ele faz aqui só um controle de quantos você acertou e quantos você perdeu, só para ter uma ideia, obviamente daqui que resulta o lucro que você teve, né? Lembra que eu falei do depósito? O depósito é importante porque ele já vai registrar aqui pra gente quando eu depositar e também quando eu sacar, ele vai trazer aqui para mim quando foi o meu último saque, né? Então ele controla também se eu tiver feito algum saque. E por fim, o meu saldo. O meu saldo ele só vai somando ali tudo que eu tenho de todas as casas, né? Um desempenho ali de todas as casas, essa somatória de perda, lucro, depósito e tudo mais. Seguindo aqui, ainda consigo ver a minha performance por casa, né? Quanto que eu tenho ali de lucro em cada uma das casas, qual que é a que me traz mais lucro. Às vezes porque eu tenho alguma estratégia, aposto um pouco menos em uma, um pouco mais na outra, mas ele já traz aqui para mim também. Os mercados mais lucrativos, então aqui eu posso separar por múltiplas, né? No caso aqui, total de gols. Se for total de gols ou escanteios, a própria ferramenta vai gerenciando qual o mercado que você mais utiliza. Então, imagina que você utilize cartões e total de gols. Então, ele vai criar um aqui de cartões e total de gols. Então, fica fácil aqui da gente monitorar qual que é o mercado que a gente mais lucra, né? Outro ponto, minhas últimas entradas, né? Quanto que cada uma delas me rendeu de lucro. Então, isso aqui é legal também.
e até mesmo a minha distribuição de stake. Então ele consegue mostrar aqui quanto que tá a minha casa, tá? Então, desculpa, quanto que tá a minha unidade, né? Se eu tô respeitando a minha unidade ou não, se eu tô extrapolando a minha unidade que eu tô apostando aqui, tá? Importante que, você pode ver que aqui em cima, lembrando da unidade, tem a unidade que eu defini, né? Então, é importante que você sempre defina a sua unidade para que você respeite e a própria ferramenta te traga alguns insights ou te traga alguns lembretes. Ó, você não está respeitando a sua unidade, é legal que você revise ali qual que é o seu padrão de aposta, tá? Outro ponto que ele vai trazer naquele mês vigente também, quais são os tipsters que mais me fizeram lucrar ou não, média de odds semanal e um comparativo de casas, mas aqui eu estou gravando esse vídeo no início do mês, então automaticamente eu não tenho ainda deste mês vigente, tá? Então eu tenho que buscar relatórios dos outros meses. Beleza? Aqui nas entradas, basicamente eu vou controlar somente o que eu tenho de entrada, né? O que eu fiz de entrada, tá? Então vou simular aqui exatamente como que é feita uma entrada em um jogo, tá? Então, imagina que eu tenho aqui um jogo que foi realizado no dia 4, né? Deixa eu buscar aqui pelo dia da gravação desse vídeo, então dia... Eita, ficou dia 4 do 8. Vou buscar qual que é a casa que eu fiz aquela entrada. Então imagina que eu fiz a entrada na Betano. Escolho ali o esporte futebol, é uma entrada simples. E ele já vai listar através de uma API todos os jogos, né? Então vamos pegar aqui o jogo do Santos e Juventude. Teve um jogo hoje de Santos e Juventude. Então imagina que eu apostei aqui total de gols. E essa odd era 1,80 e eu apostei R$50. Você pode ver que se ela der green, e eu já registrar ela como green, ela já vai fazer o cálculo do meu lucro, né? Ou seja, 40, no caso aqui, R$40. Se eu tivesse dado red, ele já me traria a perda, né? Já automaticamente fazia o cálculo ali, tirando da casa de aposta. Ou até mesmo a opção de cash out. Então a gente tomou o cuidado de, na hora de criar essa plataforma também, a pessoa que faz o cash out. Então se eu fiz o cash out ali em R$20, meu prejuízo é só de 30, mas ele devolve e faz o cálculo certinho, tá? Então, para você ter ideia como é muito simples você registrar uma entrada de qualquer uma das casas que você faz. Pô, Thiago, mas você me falou ali que tem a questão de você controlar qual que é o seu tipster. Então, aqui em cima pode ver que quem fez a aposta, você pode usar um tipster e apontar qual que é o tipster que você utilizou ou até mesmo a odd, né, que você utilizou. Odds altas, que é aquela que eu comentei, que é na Sporting Bet. Então aqui eu posso registrar uma odd que eu tenha elevado, né? Então, deixar aqui em andamento, sei lá. Imagina que é uma odd 5 que você quer controlar. Então, se já tiver em andamento, o jogo ainda estiver rolando, você pode deixar em andamento e registrar. Então eu vou até simular isso aqui para mostrar para vocês como é que fica. Ele já traz aqui em amarelo, pode ver que está em andamento. Uma vez que eu editar aqui e colocar, por exemplo, o green, ele já vai fazer o meu cálculo do meu green e somar naquela casa. Então vamos voltar lá na casa para ver? Cliquei, pode ver que ele somou os R$200 de lucro dessa casa. Bom, continuando aqui, temos uma outra novidade, né? Que é a questão da tips do dia. Então a gente tem uma inteligência artificial rodando que ele vai mostrar algumas sugestões diariamente. A ideia aqui não é que encha você de tips do dia, até porque você normalmente já tem a sua estratégia ou utiliza algum tipster para isso. A ideia aqui é ser mais assertivo possível. Então a gente não vai encher de jogo para ficar naquela loteria, né? Naquele perde e ganha. A ideia é tentar pegar o mais assertivo possível, né? Então você pode ver que no dia 4 de agosto ele só mandou uma, mas deu green. Vamos ver no dia anterior. No dia 3 de agosto, mandou 7 tips, 6 greens e 1 red. Então você pode ver que ele traz aqui pra gente todos os detalhes, né? Tips por tip para você utilizar ela ou não. Em estatística, a gente consegue ver situações do que aconteceu naquele jogo, naqueles dois times que estão jogando, pegando ali um time frame de 10 a 15 jogos, né? Então, você pode ver que ele traz aqui pra gente probabilidades, né? Estatísticas do que aconteceu. Então, a média do Santos é de 1,40 gols por jogo, enquanto o Juventude 0,40. Ele faz aqui uma média para sair mais de 1,5 gol, mais de 2,5 gols, mais de 3,5 gols ou mais de 4,5 gols para esses dois times, né? O mesmo vale para escanteios e cartões. Então, temos as duas situações aqui para a gente acompanhar aqui
nas estatísticas e essas análises de probabilidades. Seguindo com os meus tipsters, ele vai mostrar aqui não só eu registrar novos tipsters, mas já dar uma olhada como que está o desempenho de cada um deles. Lembrando que em relatórios também vai ter a possibilidade de ver isso, tá? Já mostrei como seria a casa de apostas. Em relatórios, mais detalhes e até a possibilidade de eu extrair, né, exportar isso daqui para um CSV para eu poder controlar. Mas ele traz aqui a quantidade de entradas que eu tive, qual foi o meu lucro total, meu ROI médio, minha taxa de acerto e por aí vai, né? E aqui o que eu comentei sobre o desempenho dos tipsters. Então a gente também consegue ver aqui tudo que dá pra gente melhorar, qual tipster que te faz ganhar mais dinheiro ou perder dinheiro, quantas entradas ele mandou, porque você normalmente está participando de grupos que pode acompanhar. Por fim, temos aqui algumas melhorias que estão para sair, né? Então é bom sempre trazer aqui, e a gente tem trabalhado bastante afinco, né, para melhorar cada vez mais a ferramenta. Então a gente tem treinado algumas IAs para melhorar, como por exemplo, um validador de tip que está para sair aí no mercado. Então já em primeira mão eu trago aqui para vocês. Um validador de tip que vai ter a possibilidade de a gente jogar uma tip aqui, jogar um bilhete que você criou, que você recebeu, e uma inteligência artificial analisar isso automaticamente para ti. E convido vocês também a participar dos nossos grupos, tanto o grupo grátis quanto o grupo VIP, que também tem algumas odds lá. Então esse aqui é um exemplo rápido de como dá para a gente fazer e controlar nossa banca no dia a dia. Espero que você goste, que você faça o teste. E se tiver alguma dúvida, também temos o WhatsApp para que possa extrair todas as suas dúvidas, porque a ideia aqui é a gente controlar e virar um profissional das apostas esportivas. Beleza? Então, obrigado e tamo junto.